Você acha que o inimigo vai ficar de braços cruzados quando você dobrar os teus joelhos lá no teu íntimo? Quando o inimigo ver um cristão se aproximando de Deus, ele se alarma, ele fica em alerta, ele começa a acionar o seu exército de inimigos, ele começa a cercar você pela direita, ele tenta cercar você pela esquerda, ele vai pela frente, na intenção de tirar você da presença de Deus, porque ele sabe que a partir do momento que você estiver na presença de Deus, você será uma arma poderosa para destruir. Já iremos iniciar o vídeo, mas antes disso, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe com mais pessoas. Mente no coração do teu servo. Também venha tocar no nosso. Venha tocar, Senhor, no nosso coração, na nossa mente, para que venhamos aprender aquilo que o Senhor tem. Glória a Deus. O texto já se encontra no mural. Eu estou com a versão aqui. Vou ler com a versão dos irmãos aí para nós. Acabei não colocando lá a versão no grupo. Vamos estar acompanhando aqui então. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. E perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. Na versão nova atualizada, diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Podem vos assentar, amados irmãos. Glória a Deus. Eu não sei se algo te chamou a atenção em um momento da leitura. Eu sempre, às vezes, falo aqui quando estamos lendo o momento do texto, é muito importante que prestemos atenção. No momento do texto é muito importante. E o texto e o verso que eu escolhi para ser o versículo-chave para a ministração dessa noite está no verso 3, que diz: tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Essa versão nova, Almeida atualizada, deu preferência usar ela aqui para essa ministração, exatamente por esta colocação do autor nesta linguagem, onde ele trata de algo que me chamou a atenção para algo que nós precisamos estar atento nos dias atuais. Nós precisamos viver a cada dia com este entendimento. Nós podemos tirar de um texto como este muitos assuntos. É um texto conhecido, é um texto onde, se ouvirmos todos os dias uma mensagem aqui dentro, vamos adquirir mensagens diferentes, porque ela não se esgota. Mas para essa noite, eu gostaria de falar sobre a busca dos magos pela presença de Jesus. E é sobre esta linha de pensamento, essa linha de raciocínio que eu queria que os irmãos me acompanhassem nessa noite. Porque buscar a presença do Senhor, nós sabemos muito bem que é algo essencial. Buscar a Deus todos os dias, buscar a sua presença. Por que isso? Porque quando buscamos a Deus, nós nos fortalecemos, nós nos encontramos, nós não ficamos com medo, nós não ficamos apavorados com as coisas que acontecem. Por quê? Porque Deus em nós traz regozijo. A presença de Deus nas nossas vidas traz acalento, traz alívio, traz segurança, traz conforto. Um cristão que vive na prática da busca constante da presença de Deus na sua vida é um crente forte, é um crente valente, é um crente que você pode conversar com ele com segurança, porque ele vai ter uma palavra de Deus para a sua vida. É um cristão onde você pode sim se abrir para com ele, porque ele vai liberar para você uma palavra da parte de Deus.
porque ele vive em constante busca, em constante oração, em constante envolvimento com a pessoa do nosso Deus. No início do texto, o autor aqui ele nos apresenta que depois do nascimento de Jesus, que foi em Belém, apareceu, e foi no tempo do rei Herodes, isso é muito importante frisar, no tempo em que Jesus nasceu, na cidade de Belém, da Judéia, no período do rei Herodes, o rei Herodes o Grande, o primeiro. Neste tempo, o autor aqui vai nos dizendo que apareceu para visitar Jesus alguns magos. E estes magos que eram de longínquo, esses magos que vieram do Oriente, vieram para poder conhecer a Jesus. Vieram, eles ainda não sabiam o nome do menino que era Jesus, mas eles vieram para conhecer o recém-nascido, aquele que era rei dos judeus, aquele que era rei do povo judaizante. Nesta busca para conhecer, nessa busca para ver este novo rei, estes homens começaram então a passar por algumas situações. Em muitos detalhes deste contexto, nós não encontramos na passagem lida aqui do autor de Mateus, mas quando nós buscamos a fundo a história, nós começamos a entender que os magos eram astrólogos, homens que gastavam parte do seu tempo observando as estrelas, observando os planetas. Eram homens que passavam parte do seu tempo observando as constelações, olhando para os céus. Segundo a lenda deste povo, todas as vezes que iria surgir um novo rei, surgia uma estrela no céu. Talvez por isso nós encontramos o autor Mateus aqui, ele citando que estes magos, eles estavam indo, acompanhando ou sendo guiados por uma estrela, assim diz o próprio mago ao se justificar ali perante as autoridades. Estes magos que surgiram, eles agiam assim. E amados, parafraseando, nós podemos ver a situação, ou talvez o esplendor, a alegria que brotou nos olhos, no semblante, na vida daqueles magos. Porque quando nós vamos lá para Lucas, no capítulo 2, Lucas ele vai falar não de magos, mas de outra visita que foi dos pastores que estavam pastoreando as ovelhas. E à noite o anjo do Senhor aparece para esses pastores, e dá o recado a eles, dizendo que lá em Belém da Judéia havia nascido o rei, o Salvador. E diz o texto que foi um resplendor de glória, segundo a colocação de Lucas, foi um resplendor naquele momento, onde não teve apenas um anjo trazendo uma mensagem, mas houve ali um exército de anjos, e todos cantavam Hosana, Hosana nas alturas. Bendito seja o Filho do Deus Altíssimo que veio em nome do Senhor. Nós podemos ver que Deus ele fala de diversas maneiras. Deus ele fala, usa anjos para trazer um recado para certas pessoas que creem que Deus envia anjo. Outros acreditam que Deus fala através das estrelas, que vem mensagem através dos planetas, dos astros. E segundo a colocação de Mateus, significa que estes reis, na verdade esses magos, alguns dizem que eles eram reis, mas o texto não nos diz, então vamos continuar com magos. Esses magos observavam e eles viram essa nova estrela. E eu creio que dali surgiu uma mensagem da parte de Deus para o coração daqueles magos. Porque, meus amados irmãos, ninguém se prontifica à busca pela presença de Deus sem que o próprio Deus coloque isso no coração.
Ninguém toma uma atitude de buscar a Deus sem que o próprio Deus abra as portas, sem que o próprio Deus o convida, sem que o próprio Deus sopre sobre os ouvidos desse o som maravilhoso da sua voz, e esta pessoa passa então a sentir a necessidade de buscar a presença de Deus, sente no seu coração aquela fome, aquela sede. O homem por si só não tem capacidade de buscar a Deus, senão pelo poder do Espírito Santo, senão pelo Espírito Santo de Deus. Aqueles magos viram as estrelas e eles foram. Então, se é uma lenda ou não a história dos magos, nós não sabemos, nós não temos certeza. Mas o que nós temos certeza é o que a palavra de Deus nos traz, que estes homens foram guiados por essa estrela. Essa estrela que estava guiando eles até a pessoa do menino, até a pessoa do recém-nascido, que era Jesus, o Rei dos Reis. O interessante, amados irmãos, que nós vemos aqui, é que esses magos, quando ele está sendo guiado pelas estrelas, e ali alegres, regozijando, ansiando encontrar aquele menino recém-nascido, rei dos judeus, eles entram pelas cidades procurando por Jesus. Quando eu digo Jesus, é o recém-nascido. Repito, eles não ainda sabiam o nome de Jesus. Eles procurando pelo menino recém-nascido. Talvez eles chegavam para um e outro dizendo: olha, você sabe onde nasceu aqui o menino, um recém-nascido? E provavelmente alguns que ouviam isso poderiam dizer para ele: olha, mas que menino é esse? Sem condição de dizer isso para você, porque todos os dias, praticamente todos os dias, nasce um menino aqui na cidade, nasce um menino, então como é que eu vou dizer para você que menino é esse? Aleluia, Jesus. Eu vejo os olhos daqueles magos, talvez eles dizendo assim para alguém que eles conversaram: isso é uma conjectura, eu conjecturando, eu criando ali a alusão da história, que o que aqueles magos estavam procurando, talvez eles diziam para aquelas pessoas: não, o que eu estou procurando não é um recém-nascido qualquer, não é um menino qualquer, o que eu estou procurando aqui é o Rei dos Judeus, é o que é nascido Rei dos Judeus. Aleluia. Ou seja, ele não nasceu para ser rei, ele nasceu Rei dos Judeus. Nós vemos essa frase colocada aqui pelo autor Mateus, dizendo que o que os magos estavam procurando não era um menino que se tornaria, mas era um menino que já era rei. É um menino que já nasceu Rei dos Judeus. Aleluia, Jesus. Porque quando nós olhamos para estes, nós entendemos que ele é desde a eternidade. Aleluia, ele é rei desde a eternidade. E para sempre ele reinará. Louvado é o nome do Senhor. O autor aqui ele vai nos dizer que a busca desses homens foi tão grande, que chegou aos ouvidos do rei Herodes. Eles saíram buscando, e a notícia chegou aos ouvidos do rei Herodes. E no verso 3 que nós lemos, onde é o versículo-chave para a ministração dessa noite, vai dizer que o rei Herodes, ele ficou alarmado com aquela notícia. Não só o rei Herodes, mas toda a cidade de Jerusalém alarmou com a notícia de que nascera o rei dos judeus. Isso foi uma afronta para o rei Herodes. Por quê? Porque o rei Herodes era o rei atual do momento. E agora ele ouve que nascer alguém que é rei. Ele não vai ser depois da morte de Herodes, mas ele já nasceu sendo rei. Ele já nasceu com o poder de governar. Ele já nasceu com a autoridade do governo de um rei. O rei Herodes então agora se preocupa e ele se sente alarmado. E quando eu ouvi esta palavra eu falei: que interessante, porque um alarme ele só soa
ele não pode soar senão que alguém antes programou um alarme. E pensando nisso, nós olhamos para trás e vemos que Deus usara profetas para colocar este alarme. Deus usou o profeta Jeremias. Quando nós lemos lá no capítulo 29 de Jeremias, nós vemos Deus falando pela boca de Jeremias no capítulo 23, melhor dizendo, no verso 5, que diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará, e agirá sabiamente, e executará um juízo e a justiça na terra. Olha só o que esse rei, a proposta desse rei, ele estabelecerá um justo juiz na terra. Meus amados irmãos, se há uma coisa que falta na terra, dentro das ordens humanas, é um justo juiz. É alguém que reina sendo justo. É alguém que pratica justiça, que não erre, que não peque, que não falha, que não haja pensando no seu bem pessoal. Mas aqui vai dizendo que esse novo rei nasceria e ele praticaria a justiça na terra. Louvado é o nome do Senhor. O rei Herodes ficou alarmado. Agora o alarme soou, tocou o alarme lá no tempo do rei Herodes I, o grande. O alarme tocou, e agora? Aquilo que estava programado aconteceu. O rei Herodes, preocupado, começou então a buscar informações, e de fato estavam se encaixando. Ele nasceria em Belém, ele seria rei, seu reino não terá fim, ninguém poderia destruí-lo. Ele reinaria não só um período de tempo, não só até o fim da sua vida, mas reinaria para todo sempre. A partir desse momento, amados irmãos, o rei Herodes começou então a forjar ciladas para acabar com uma situação. E aqui eu entro. Quando nós, amados irmãos, temos um objetivo de buscar a presença de Deus, sempre vai levantar ciladas, sempre haverá situações contrárias àquilo a qual nós estamos buscando, o nosso objetivo de entrar na presença de Deus. Você lembra, talvez por isso você já parou algum tempo de orar, porque soou isso na tua cabeça, dizendo: meu Deus do céu, é difícil. Quando eu dobro os meus joelhos para orar, parece que as coisas vão se tornando mais difíceis. Quando eu dobro os meus joelhos para falar com Deus, eu marco um tempo de consagração, e quando eu começo, parece que as coisas vão se estreitando, parece que as coisas vão piorando, e muitos têm parado de buscar, muitos têm parado na caminhada, porque viu as coisas se estreitando na sua vida. Mas Deus quer te dizer nessa noite: não pare na busca pela minha presença, não pare diante do objetivo que você tem no coração de se achegar a Deus, não pare nos momentos de oração que você tem em busca para comigo, não pare, porque as coisas se estreitando é sinal que você está no bom caminho, é sinal que você está no caminho certo, é sinal que você encontrará no regozijo, é sinal que aquilo que você está buscando, você vai encontrar, você vai receber. Aqueles magos encontraram dificuldades. Segundo a história, alguns contam que eles durou um tempo para encontrar Jesus de 6 meses. Quando nós lemos aqui, parece que no dia que Jesus nasceu, os magos vieram, encontraram com Jesus. Mas se nós formos olhar a história e lermos aqui, no começo do versículo 1, vai dizendo que tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, e a busca dos magos pelo menino era de um menino já recém-nascido, e segundo alguns relatos, já se passara quase 2 anos, porque segundo a colocação do rei Herodes, quando ele dá ordem para buscar, a ordem que ele dá para matar é as crianças de 2 anos para baixo. Por isso subentende-se que, pelos estudiosos, que estavam próximo dessa faixa de 2 anos, então já era um menino. Eles não estavam mais lá na manjedoura onde nasceu, agora José estava em uma casa, em um aposento.
E quando esses magos iriam voltar novamente para dar o recado a Herodes, como ele pedira, projetando ciladas, dizendo que ele precisava saber também onde Jesus estava para poder adorar, mas na verdade a intenção era matar. Existem muitas pessoas com boas intenções, mas o resultado, ou seja, mais por trás, é sentimentos malignos. Mas Deus conhece os pensamentos, Deus conhece as intenções do coração do homem. Pode um homem tentar iludir o outro, mas a Deus não. É por isso que aqueles que estão sobre a cobertura do Altíssimo, o Senhor alerta. É por isso que nós que estamos sobre a proteção de Cristo, a proteção de Deus, guiados pelo Espírito Santo de Deus, Ele sempre está nos alertando: cuidado com certas amizades. Cuidado com certos amigos. Eles estão dizendo que é teus amigos, mas na verdade estão projetando a tua cilada, estão projetando a tua queda. O Espírito Santo não deixa nenhum dos seus servos enganado. Ele vai orientando, ele vai guiando, ele vai mostrando um verdadeiro caminho. Louvado seja o nome do Senhor. A tua vitória, meu amado irmão, está na permanência, está exatamente na constante busca pela presença de Deus. A palavra do Senhor para a tua vida nessa noite é esta: não pare de buscar a presença do Senhor, embora as situações começam a parecer estreita, assim como pareceu para os magos, mas a alegria deles e o privilégio de ter um encontro real com o menino, o rei dos judeus, era tão grande que nada pôde parar aqueles homens. E um detalhe aqui que é importantíssimo: a estrela estava lá, a estrela estava guiando. O texto vai mostrar mais adiante que quando eles olharam e avistaram a estrela que estava logo adiante em Belém, eles se regozijaram, se alegraram muito, porque eles viram que está no caminho certo. Sabe qual é o caminho da vitória, meus amados irmãos? É o caminho da obediência, é o caminho onde o Espírito Santo de Deus está nos trilhando. Aleluia, Jesus. Eles se alegraram, e nós temos este prazer também, porque nós não andamos segundo a lógica do homem, nós não andamos segundo palavras mundanas, palavras do homem, mas nós andamos seguindo a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Sabe para onde o Espírito Santo vai te levar? Para a presença de Deus, para a presença de Jesus. Porque lá na presença de Jesus, verdadeiramente nos encontraremos. Verdadeiramente estaremos satisfeitos. Quer ter uma vida satisfatória, uma vida satisfeita? Esteja aos pés de Jesus, esteja na presença de Jesus. Busque a presença de Jesus. Esteja nele, e o prazer será grande no teu coração, na tua vida. Aleluia, Jesus. O Senhor, a presença de Jesus é que nos alegra. É esta presença maravilhosa de Jesus que nos traz força para prosseguirmos. Louvado é o nome de Jesus. Já estou concluindo, meus amados irmãos. Então tenha esse entendimento que na caminhada pela busca da presença de Deus, sempre encontraremos desafios que eles irão tentar nos parar. Você acha que o inimigo vai deixar você buscar a Deus? Você acha que o inimigo vai ficar de braços cruzados quando você dobrar os teus joelhos lá no teu íntimo? Você acha que ele vai ficar quietinho na sua quando você levantar a voz em adoração ao nome de Jesus? Ele vai se levantar, e vai se levantar com fúria. Porque sabe qual é o desejo do inimigo? Que você continue, sabe, quietinho, que você não se alarma para buscar a presença do Senhor, que você continue vivendo a vida do jeito que vive, sem se aprofundar em buscar a presença do Senhor. Por quê? Porque se você não se aprofundar em buscar a presença do Senhor, você será uma pessoa fácil demais para Ele. Você será uma pessoa que não causará dano ao seu reino, ao reino do inimigo. Amados irmãos, nós estamos em um ambiente onde este ambiente
jaz do maligno. Não é o inimigo que está no ambiente do homem, é o homem que está no ambiente do inimigo. A palavra de Deus diz que a terra, o mundo, todo o sistema já está condenado, jaz do maligno. Então, quando o inimigo vê um cristão se aproximando de Deus, ele se alarma, ele fica em alerta. Ele começa a acionar o seu exército de inimigos. Ele começa a cercar você pela direita. Ele tenta cercar você pela esquerda. Ele vai pela frente, ele vai pela trás, na intenção de tirar você da presença de Deus, porque ele sabe que a partir do momento que você estiver na presença de Deus, você será uma arma poderosa para destruir os seus laços. Na presença de Deus, os laços do inimigo não terão poder para te derrubar. Na presença do inimigo, os dardos inflamados não terão poder para te atingir. Você, na presença de Deus, você é blindado pela essa presença de Deus. Na presença de Deus você tem autoridade para chegar diante do inimigo, tomar a alma que está nas garras do inimigo e trazer para a presença de Deus. O inimigo não tem poder para fazer nada, ele fica apenas rangendo os dentes, ele fica apenas uivando, mas ele não pode fazer nada com aquele que está cheio da presença de Deus. Ele fica tentando assombrar, ele fica tentando assustar, é o mínimo que ele pode fazer. Ele fica gritando de longe, é o mínimo que ele pode fazer. Nada pode te tocar. Como eu disse, ele pode ir pela direita, pela esquerda, mas a palavra do Senhor nos garante a vitória. A palavra do Senhor nos garante que podem 1000 cair ao nosso lado, pode 1000 vir à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos. Por que esta palavra? Porque o inimigo vai tentar, porque o inimigo vai agir. Mas você, meus amados irmãos, será mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você vai ter forças e autoridade para resgatar os seus filhos do mau caminho, para resgatar a sua família do mau caminho, porque há um unção de Deus na sua vida que vai fazer total diferença na sua casa. É a unção de Deus na sua vida que vai fazer a total diferença no seu dia a dia, Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esta é a palavra de Deus para as nossas vidas. Ele mesmo deixará ser achado. Quando Ele vê a nossa busca, quando Ele vê nós suando, correndo atrás para alcançar a sua presença, Ele vai e deixa ser achado. Ele conhece o teu esforço. E uma palavra que Ele colocou no meu coração, e eu vou citar, não sei para quem, mas Ele está dizendo assim nessa noite: eu conto com você, meu filho. Eu estou contando com você, minha filha. Então não temas, meu amado irmão. Quando fecharem, quando começarem a apertar, entenda: eita, estou no caminho certo. O inimigo está furioso, mas ele não pode me tocar. Ele pode até ranger os dentes, mas ele não pode fazer nada comigo. Maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Por isso persevere, permaneça com os joelhos no chão. Pode a prova estiver apertada, permaneça com o joelho no chão. Continue andando, continue buscando. Você vai ter um encontro real com a presença de Deus, e você verás que todo o esforço valeu a pena na sua vida. Amém, meus amados irmãos? Não vou muito longe. Esta é a palavra de Deus para nosso coração nessa noite. Persevera. Nós temos a luz, nós temos a estrela, nós temos o Espírito Santo de Deus, e é Ele que nos direciona para a presença de Deus. E nesse trajeto o inimigo vai ranger os dentes, mas deixa ranger, permaneça, porque a vitória é certa da parte de Deus. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Fica com essa palavra com o teu coração. Amém.